Oi, seja bem-vindo ao canal Continue a Falar. Você já esteve com alguma criança que tudo quanto era lugar que ela fosse, ela levava um bichinho de pelúcia, ou uma naninha, aquelas fraldinhas, sabe? Ou uma chupeta, uma mamadeira, um carrinho, um brinquedo específico, um objeto para estar sempre muito pertinho, próximo a ela. Ou melhor, você já foi essa criança? Então, já pensou o significado disso? Vou falar sobre neste vídeo. O Winnicott ele vai dizer que a criança muito pequenininha vai eleger um objeto que nada mais é do que inconscientemente a extensão da pessoa que exerce a função materna. Ou seja, a mãe pode ser também um cuidador, um pai, um tio, um avô, uma babá, uma professora. Geralmente é a mãe que cuida ali nos anos iniciais do recém-nascido até aproximadamente 6 meses de vida, porque a criança ela precisa de alguma pessoa que possa estar integralmente disponível a ela até para que ela possa sobreviver. Ou já parou para pensar se você deixar um recém-nascido sozinho, será que ele conseguiria sobreviver? Provavelmente não. É preciso de alguém. E essa devoção, o Winnicott vai dizer que a criança entende como fazendo parte dela. Então, lá no início da vida, a mãe e a criança são um só. À medida que ela vai avançando em seu desenvolvimento e se tudo percorrer conforme o previsto, digamos assim, é possível que depois dos 6 meses a criança já tenha condições de ir fazendo entendimento que existe um eu e um não eu, ou seja, existe uma criança e existe uma mãe, que são coisas diferentes. O objeto transicional, que é esse bichinho de pelúcia, essa naninha, esse brinquedo que eu havia comentado e que você provavelmente já viu uma criança tendo um ursinho de pelúcia, por exemplo, é a extensão da mãe. Por que entra? Porque a criança e a mãe muitas vezes vão ficar algum tempo longe. Não é verdade? A mãe vai voltar a trabalho, a criança muitas vezes vai para a creche. Enfim, ela vai se dando conta que a mãe não está ali ao todo tempo. Então, para dar conta dessa angústia, dessa ansiedade de ficar longe dessa pessoa elegida, o que ela vai fazer? Vai encontrar um representante. E esse representante é o objeto escolhido pela criança. Já parou para pensar sobre isso? É claro, gente, claro que a criança não se dá conta disso conscientemente. São processos inconscientes e faz total sentido. Vem se provando no tempo há décadas e se você parar para pensar, vai observar que a forma como a criança se relaciona ou o objeto que ela elege para ser aquele pelo qual tudo quanto é lugar que ela vai, ela leva, é muito próximo também da relação que ela estabelece com essa mãe. Eu lembro de uma professora da graduação dizendo para nós ficarmos muito atentos ao objeto que a criança escolhe. É muito diferente um objeto de pelúcia com um objeto duro, de plástico, por exemplo. Isso diz como a criança também enxerga aquela que exerce a função materna. É importante que a criança tenha esse objeto transicional. Pode ser que ela não tenha, e tudo bem. E se tiver, valorizem. Faz parte do processo de amadurecimento psíquico. Não adianta nada nós adultos querermos avançar nisso
E, por exemplo, dizer para a criança que ela não pode sair com aquele ursinho ou com aquela naninha. Ou pior, muitos pais, vendo que aquele ursinho tá tão sujo, porque tem essa também, né? A criança não gosta que lave, tem que ter aquele cheirinho. Então, muitos pais o que fazem? Vão lá e compram uma fraldinha nova e substituem. Vocês acham que a criança não vai sacar? Me diz, você acha que a pessoa que exerce a função materna na sua vida é substituível? Se não é, por que que o objeto transicional seria? Lembra, ele representa essa pessoa, esse ser humano, esse cuidador tão devoto. E por que nesse período tão pequeno? Porque é o período em que há uma dependência relativa, que vai até os 2 anos, e o objeto transicional pode se estender aí até os 5 anos. E tudo bem, se a criança precisar de mais tempo para poder, então, ir encerrando, né, esse ciclo com este objeto. Muitas pessoas vão crescendo, vão virando adulto e têm uma lembrança daquele objeto e vivem tranquilamente bem, porque não precisa mais dele, porque tem internalizado aquela que exerceu a função materna e por essa razão não precisa de um objeto externo. Sabe a diferença entre o eu e o outro. Reconhece que ambos não são fusionados, não são um só. Isso é o que se espera a nível de desenvolvimento psíquico. É importante, reconheçam, valorizem o objeto transicional destas crianças. E sabe, recentemente eu vi um filme chamado Enola Holmes. Você já escutou? Você já viu, aliás? Eu vi o 2, gostei tanto que eu assisti o 1 também. E no 1, pasmem, há a presença de um objeto transicional na minha percepção, no meu ponto de vista, no meu entendimento dinâmico. Por quê? Porque a Enola, ela elegeu um cachorrinho feito por ela mesma, com uma pinha, e esse cachorrinho ele era envolto com uma lã. Então tinha a pinha, que era algo duro, que é material analítico também, né, para pensar como é essa relação mãe e filha, e a lã como algo afável. E pasmem, curiosamente, a mãe da Enola é uma feminista, guerreira, batalhadora, forte, incrível, como a maioria das feministas são. Então é entendível que o objeto que a Enola escolheu fosse uma pinha mais rígida, mais dura, né? Que se você, dependendo do jeito que você toca na pinha, você pode se machucar. Porque a pinha tem essas próprias defesas, né? Mas tem esse lado afável, tem esse lado gostoso, quentinho, afetuoso, fofo, como uma lã. A Enola nem se lembrava mais desse cachorrinho. Foi preciso que o seu irmão, Sherlock Holmes, lembrasse ela. Então ela se recordou, é verdade, eu tinha mesmo. E aí encontraram esse cachorrinho, o irmão, né, da Enola, entregou para ela. E foi num período bem que ela estava separada da sua mãe, porque a mãe havia abandonado por N razões compreensíveis, que não é bem um abandono, mas é uma forma também de crescer, de ir para o mundo. E a Enola conseguiu super bem dar conta disso. Por quê? Porque ela tinha avançado no seu processo de desenvolvimento psíquico. Tanto é que Enola, de trás para frente, significa sozinha. Digo tanto é por quê? Porque o Winnicott valoriza muito essa questão da criança ficar só, dela conseguir por si mesma a sua independência, que é o ápice daquilo que o objeto transicional se propõe também a ajudar, que a criança, que esse
pequeno ser consiga se desenvolver tão bem, que ele possa valorizar a própria presença, possa fazer escolhas por si mesmo e possa construir aquilo que é diferente de um falso self, e sim um verdadeiro self, ou seja, a sua personalidade, que é inigualável, única, sua. É a sua subjetividade. E é aí que o objeto transicional entra. Ele dá conta de ficar nesse período intermediário em que a criança ela está, por um lado, ainda dependendo daquela que exerce a função materna, e por outro lado se encaminhando para a independência. Ela está no meio termo, ela está na dependência relativa. Ela já se deu conta que aquele controle de onipotência, que, por exemplo, a ilusão que ela tinha de completude, de que o mundo inteiro, né, porque a criança muito pequena é bastante egocêntrica, ela acha que o mundo gira em torno dela. E esse objeto ele vai ajudar a criança a passar por uma outra fase, que é a fase de ser independente e, ao mesmo tempo, compartilhar socialmente a vida com outras pessoas. Você se lembra do seu objeto transicional? Faz sentido? Conhece alguém que tem? Se sim, apoie, valorize. Seja essa ponte, esse continente, e ajude outras pessoas, cuidadores, a valorizarem também esse objeto transicional. Se fez sentido, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, mostre para aquela pessoa que talvez possa se beneficiar e continue aqui conosco neste canal. Se inscreva, portanto. Muito obrigado, um grande beijo, até a próxima. Tchau!